Falando da minha trajetória, eu vim de uma família muito humilde, né? Pouco estudo, inclusive, meus avós, minha mãe, alguns tios, né? Então a gente veio assim, da simplicidade mesmo, da humildade mesmo. Às vezes eu vejo alguém contando história de vida, eu acho legal, de onde ter chego, mas todos eles tiveram, por exemplo, uma base familiar, né? Se você perguntar com quem eu morei da minha família, eu vou falar pra você com quem eu não morei. É mais fácil, né? Porque eu morei com quase toda a minha família. Morei com a minha mãe, morei com a minha avó, morei com os meus tios, né? Até com minha madrinha e meu padrinho eu também morei. Por ocasiões de momento, da vida, né? Das dificuldades que a gente tinha. Então, eu sempre falo assim, quando eu vejo alguém que teve uma base familiar contar história, eu acho legal. Mas tem muita história de muito mais luta, dificuldade, né? E pra gente conseguir, sei lá, não vencer, porque tem um caminho longo pra trilhar ainda, mas de chegar onde a gente chegou. Eu sou criado, eu sou nascido em Dracena, eu tenho 43 anos de idade. Eu, quando tinha 7 anos, já trabalhava na roça, né? Pra ajudar ali a minha mãe, meu padrasto. Limpava tronco de café, ia pra roça de algodão, né? Que naquele tempo a gente tinha que esperar o caminhão do algodão passar. Sim. Ali na Milena, que era a saída pra Ouro Verde, né? Sempre foi. O caminhão passava, a gente ia colher algodão nas roças que tinha por aí. Até em Guaraçaí já foi colher algodão, longe pra Mirandópolis. Aquela região é uma região muito boa de algodão. Rio do Peixe, então, nem se fala. Né? O que eu colhi de algodão naquela região ali do Rio do Peixe. Mas, assim, você tá ali, né? Você tá ainda com 6, 7 anos de idade, você tá ainda sobre os cuidados de sua mãe, de seu tio. Então você não tinha nada o que fazer a não ser acompanhá-los, né? Sim. E com a infância complicada que eu tive, por questão de, como eu falei pra você, não tinha uma casa fixa pra morar, não tinha uma base familiar, né? Então a gente começou eu particularmente, desde meus 10 anos de idade, eu já estava começando a pensar em alguma coisa. Por quê? Escola não podia estudar. Ia para uma escola, tinha que sair para ir para outra escola, depois saía daquela escola. Entendi. E tive que depois, agora de adulto aí, fazer o supletivo para terminar, né? O colegial. Mas tudo começou no rádio, tirando as dificuldades, as durezas, né, que a vida nos proporcionou aí, nos deu, mas também ensinamentos. Com certeza. Eu sempre, quando garoto, quando eu não estava na escola, que eu estudei no Valdomiro, estudei no Julieta, estudei no 9 de Julho. Nessa época, Biscairo Marim, antigo Biscairo Marim. E nas minhas horas de vagas que eu tinha, eu ia pro Centro Olímpico, né? O estádio municipal Centro Olímpico. Dracena disputava a segunda divisão de profissionais naquela época, e eu gostava de ficar ali. Por quê? Ali era um lugar que você respirava ar puro, ali tinha um time da cidade treinando, e eu sempre fui apaixonado por futebol, e eu brincava ali, passava o dia ali, só almoçava, fazia minha tarefa, que eu tinha que terminar, fazer minha tarefa, depois eu ficava liberado a tarde inteira. Sempre eu fui de chegar, fazer minha tarefa, primeiro meus compromissos, né? Depois eu ia... Depois o lazer. O meu lazer. E... nessa época, como eu sou apaixonado por futebol, eu sempre ouvi muito rádio. Eu ouvia Rádio São Paulo, eu ouvia Rádio Capital, eu ouvia Rádio Record, Rádio Globo. Se tinha um jogo, tava lá. Não, o Corinthians jogava, o Neto na época estava numa fase maravilhosa, né, no Corinthians, e até eu lembro de uma fase do Oswaldo Maciel, que era o narrador da Rádio Record. O Maciço hoje está na Transamérica, em São Paulo. Aí ele falava, vai Corinthians, se cada vez que eu pensasse em você subisse um pedacinho de mim, epa, cadê eu? E eu fui me apaixonando. É falta para o Corinthians. Neto na bola. E eu era fã do Neto, né? Pensa, eu até na hora de brincar de bola, chutar bola, eu queria ser o Neto ali, né? E aí o Neto... correu, Neto bateu, tá na rede. E eu foi cada vez mais me contagiando. Fui cada vez mais gostando daquilo, né? Eu falei, poxa, pensou se um dia eu conseguisse ser um narrador de futebol?